Salve galera, voltamos aqui com mais um vídeo, sim, voltamos com mais um vídeo. E como vocês sabem, eu fiquei um tempinho aí sem gravar vídeo e fui fazendo várias coisas, tirei férias e tudo mais. Mas resolvi voltar e trazer para você uma das novidades que eu desenvolvi nesse período aí que a gente estava meio que em off aqui de vídeos, né? Então, sem mais enrolação, bora lá! Este é o Lore Generator, sim, um aplicativo para gerar histórias de games. Aqui no caso a gente tem: transforme sua criatividade em conceitos incríveis de jogos com o nosso gerador de ideias para games. Gere sua próxima ideia de jogo. Qual que é o objetivo desse, vamos dizer assim, dessa aplicação? Seria basicamente o seguinte: se você está organizando uma Game Jam e precisa gerar um tema para sua Game Jam, como vocês sabem, toda Game Jam precisa ter uma temática, né, para ser ali, para as pessoas inspirarem e criarem jogos baseados nessa temática. Então, se você não tem ideias, você pode vir aqui e gerar a sua ideia. Um outro conceito que eu acho que é o mais aplicável e foi por isso que eu criei especificamente é basicamente a questão de gerar ideias de jogos para treinar o desenvolvimento de jogos. Então, por exemplo, quando você começa no mundo, no universo do desenvolvimento de jogos, você precisa treinar as suas ideias. E como que você treina as suas ideias? Tendo ideias para jogos, ou se inspirando em algum jogo que existe, uma mecânica que existe, ou se inspirando em um outro devlog de alguém, ou se inspirando em uma game jam, alguma coisa assim. Então, basicamente, para você não ter que ficar procurando game jams, ou aquela questão, se você tem um receio de participar de uma game jam, achando que não vai dar conta por causa do prazo, por causa do tempo, você pode usar a aplicação para isso. Basta você vir aqui, você pode selecionar um público-alvo específico, escolher um gênero específico, escolher uma mecânica específica ou um estilo de jogo específico, ou simplesmente você cria em gerar ideias. Aqui ó, a geração é de forma aleatória, mistura gêneros, constrói um construtor de lore. Aqui tem algumas das mecânicas populares, a gente tem mecânica de turno, cartas com deck building, crafting, STS, hash slack, parkour, tower defense, né, defesa de base, combate tático, plataforma 3D, física simulator, clicker idle, puzzle cooperativo, bullet hell, auto chess, gestão de recurso, quebra-cabeça, stealth, infiltração, exploração. E aí você tem os gêneros dos jogos, né? Roguelike, simulação, horror. Aqui deveria passar os coisinhas. Mas aí você tem várias opções, né? Então, na teoria, você vem aqui e gera uma ideia. E aí vem a sua ideia. Sua ideia é gerada. Gênero, plataforma, jogos focados em saltar e correr em cenários 2D ou 3D. Mecânicas, stealth e infiltração, jogos que exigem furtividade e estratégia. Estilo, surrealista, temas visuais que desafiam a realidade, podemos dizer assim. O tema aqui, o estilo, eu já não curti muito, mas a ideia de ser em plataforma e ser de stealth e infiltração, já me veio alguma ideia de jogo na cabeça. Público-alvo, idosos, jogos pensados para o público idoso com foco em acessibilidade e entretenimento leve. História, o dinheiro desapareceu e as pessoas agora trocam memórias como forma de pagamento. Então aqui você pode ver, tipo, ainda tem algumas coisas que precisa aperfeiçoar, mas a ideia do jogo de plataforma, né, stealth, eu acho bem válida. A questão de ser para o público-alvo idoso, ali entra mais como um desafio a mais que você poderia ver, né? Tipo, pô, eu tenho que pensar em um jogo que seja para idosos e que tenha essas configurações. Não é fácil de pensar, então é onde que você se desafia, né? A história base eu achei interessante também. O dinheiro desapareceu e as pessoas agora trocam memórias como forma de pagamento.
E aí, juntando esses elementos, me veio a ideia realmente de um jogo onde que a gente tem que infiltrar em uma corporação, que é a corporação que controla as memórias, né? Então você quer pegar as memórias e devolver para a população. Então você tem que ir ali na pegada mais stealth e mais estilo infiltração para poder recuperar as memórias das pessoas. Já daria uma temática extremamente legal para um jogo. Ah, não gostei. Você pode vir aqui e gerar outra ideia. Então aqui já gerou um RPG, jogos com foco em narrativa, progressão de personagem e exploração. Plataforma 3D, jogos de plataforma em ambientação tridimensional. Nova ordem mundial, esse é o estilo. Temas distópicos, com governos totalitários, conspirações e controle social. Público, fãs de quebra-cabeça, jogos que desafiam a lógica e o raciocínio. Ideais para quem gosta de puzzle. História, os espelhos deixaram de refletir a realidade e passaram a mostrar eventos futuros. Aqui já daria algo sensacional. Por quê? Como os fãs são os fãs de quebra-cabeça, puzzle, então eu já imagino um RPG repleto de puzzle, aonde a gente tem ali uma ordem totalitária que está recolhendo os espelhos. E você tem o último espelho que está mostrando o futuro. E você tem que fugir deles ou recuperar algo que o espelho está te mostrando que você tem que recuperar. Então seria uma possibilidade interessante. Ah não, mas eu não estou gostando do público-alvo que está sendo escolhido. Então você vem aqui e define você mesmo o público-alvo. Então aqui, por exemplo, competitivo, fãs de nostalgia, casual gamer, hardcore gamer, adultos, adolescentes, crianças, fãs de horror, jogos sociais, né? Vamos colocar aqui. Eu acho que uma ideia que seria interessante, fãs de horror. E aí a gente vem aqui, a gente tem a plataforma, não, o resto aqui a gente vai deixar a gerar. Ele já gerou turnos pra gente. Vamos ver se ele vai. Ele foi com a mecânica de turno. Então aqui a gente pode vir e mudar. Eu não quero a mecânica de turno. Não, se bem que fazer um jogo de plataforma para fãs de horror, né? Então pegar uma pegada mais gótica, mais terror e com uma pixel art e ele sendo de turno, eu acho que seria interessante a forma de fazer o jogo. E aí vem, alguém encontrou uma música perdida que ao ser tocada desperta algo adormecido por eras. E aí vem a questão do horror. O que pode despertar seria uma criatura monstruosa. Então assim, é basicamente uma forma ali de você definir ideias para os seus futuros jogos, né? Então você pode usar, o link está aqui na descrição, testar, colocar aqui embaixo nos comentários sugestões para a gente melhorar alguma coisa, né? Eu já vi ali que, por exemplo, a parte de idosos, então tipo, talvez uma lógica para quando for o público-alvo for idoso, definir determinados gêneros específicos, porque aqui está tudo sendo gerado aleatoriamente, então eu não especifico nada, mas é aquela questão, a gente pode melhorar nesse aspecto, só que eu preciso do apoio de vocês. Testa, me fala o que vocês acham e aí a gente parte para uma nova história e tal. E eu vou também começar a pensar em alguns jogos para criar baseados aqui no nosso gerador de ideias, né? Porque ele gera algumas ideias, por enquanto as ideias estão limitadas, eu coloquei uma quantidade suficiente, mas elas ainda estão limitadas, e aí os próximos passos disso aqui, eu estou pensando muito em talvez misturar, né, implementar aqui a conexão com uma IA, e dessa forma a gente conseguir ali
ter um resultado satisfatório em relação à combinação desses gêneros e tudo mais, ter uma base de dados para poder acumular vamos dizer assim, as histórias que as pessoas já geraram, porque aqui não fica nada armazenado, mas eu pensando assim, em transformar em um produto, podemos dizer. Então tem várias ideias, provavelmente eu vou mostrar para vocês quando eu evoluir isso aqui. Eu ainda não evolui nada, eu ainda não trabalhei nada, eu fiz isso, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro, e até então eu não trabalhei novamente, estou elaborando as ideias, estou montando as coisas que eu preciso para talvez levar isso aqui para um próximo nível. Mas é assim que funciona. Quando você começa a criar alguma ideia, você tem que experimentar, testar e fazer modificações à medida que for necessário. Então, conto com o apoio de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do Lore Generator. E aqui não significa especificamente que sirva apenas para desenvolvimento de jogos. Você pode pegar aí o público-alvo e a história em si, e a partir disso você criar um livro, né, contando uma história sobre esse contexto. Porque a gente pode pegar, ó, alguém encontrou uma música perdida, então a gente pode fazer uma história sobre que a música meio que estava sumindo do universo, e aí uma única música poderia ser tocada que despertaria algo que adormeceu por eras, e esse algo seria a própria música, ou a personificação da música. Então, tipo assim, tem ideias que podem vir disso, e eu acho isso sensacional. E a gente vai usar isso aí para treinar desenvolvimento de jogos, treinar criação de textos, né? Contar um conto, criar um conto aí de poucas páginas com o conteúdo. Espero que vocês gostem. Conto com o apoio de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!